Salve pessoal, meus amigos maquinários, sejam todos bem-vindos a essa live. Por enquanto eu estou falando sozinho, né? Mas já já começam a chegar as pessoas. Como talvez você esteja vendo uma gravação, já fica o meu alô aí para você. Esse vídeo ele vai ficar gravado um tempo aliás, vai ficar sempre no IGTV, mas nós também vamos subi-lo no YouTube. Então vai ficar lá para quem quiser compartilhar e tal. Acreditamos que vai ser um bate-papo bacana, né? Hoje com o dublador Orlando Vigiani, que é um cara que eu gosto muito, tive prazer em Itatuba, e a gente conversou bastante, é um cara muito pra cima, então eu sei que esse bate-papo aqui vai ser algo bem à vontade, vai ser uma conversa mesmo entre amigos, né? Então eu espero que todos vocês curtam. A gente está dando um tempinho, eu entrei um pouquinho mais cedo aí para dar tempo de todo mundo entrar e dar o tempo dele entrar também, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, quiser fazer alguma coisa enquanto ao vivo, fiquem à vontade para mandar aí. Eu não vou desabilitar o bate-papo, tá? O chat aqui, então vocês podem enviar à vontade. Quem está aqui? WG Franca. Seja bem-vindo. Vamos já começar esse bate-papo com Orlando Vigiani. Vamos lá, separei até algumas perguntas aqui, alguns maquinários aí, alguns pop machines enviaram para a gente umas perguntas bem legais até. E igual eu falei, como o Orlando é um cara muito para cima, eu tenho certeza que ele vai curtir bastante, assim como vocês também. Deu uma ajeitada aqui no cenário novo, não sei se vocês perceberam. Vou até dar uma viradinha aqui para vocês verem. Porque é uma pena que as lives no Instagram, elas são na vertical, né? Mas se for na horizontal, depois vocês vão ver que o cenário tá muito legal. E hoje vai ser a estreia dele, inclusive, né? Eu acho que nada mais propício do que estar estreando aqui com o nosso querido Orlando Vigiani, né? E é interessante porque o Orlando, conversando normalmente, você nem percebe que ele é o cara poxa, que eu ouvi no cinema na minha infância, enquanto estava no cinema ali assistindo De Volta para o Futuro, ou quando assisti Quero Ser Grande, né, com Tom Hanks. Ele fez a voz do Tom Hanks, né, em Quero Ser Grande. E entre vários outros, né? O Rick Moranis no Ghostbusters fez vários desenhos aí, fez o Caco do Muppet Show. Ele iniciou, se eu não me engano, com a voz do Mickey. Eu não sei se foi o primeiro, vou até perguntar isso para ele, não sei se foi a primeira dublagem dele, mas ele fazia aquela voz do Mickey de olá, aquela voz do Mickey. Era ele mesmo. E, enfim, tenho certeza que vai ser muito bacana, que vocês vão curtir muito esse bate-papo aí com o Orlando. O pessoal já está entrando aqui, a Bia, a psicanalista Cíntia Nogueira, Lidiane, Leandro Substance, Cinema e Vídeo, grande Kelson, que também hoje postou uma matéria que ele fez com outro dublador também. Se você quiser colocar aí, Kelson, manda aí pra gente. Convido vocês também não só a curtirem o nosso Facebook, que é o Máquina Pop, mas também o Facebook, não, desculpa, o YouTube Máquina Pop e o YouTube Cinema e Vídeo também, do nosso Kelson aí. O Orlando chegou, vamos começar aqui então. Cadê o Orlando? Já mandou o ok aqui. Grande Orlando Vigiani, meu amigo. Tá dando uma... E aí, meu amigo, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Coisa Tudo boa bem, ter graças você a aqui. Deus. Muito obrigado E pelo pra gente é um grande prazer, convite. que é a sua primeira live, né? Você falou. Exatamente isso. É a minha primeira live. Eu tenho um prazer muito grande de estar falando com você, com as pessoas que seguem, para os fãs de dublagem, para aqueles que querem saber algumas novidades, as coisas boas que tem dentro da carreira. Eu me sinto muito lisonjeado,
muito honrado de estar falando com você pela primeira vez, mandando um beijo carinhoso, minha saudação especial a todos que estão nos vendo nesse momento. E estou aqui à disposição. Eu espero que o celular ajude, né? Para que a conexão possa estar legal, para que as pessoas possam nos ouvir atentamente e que a gente possa aí explorar o que de melhor a gente puder colocar para os seus amigos, para os seus fãs, seguidores e, claro, para aqueles que acompanham a minha carreira também. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para que todos possam conversar, a gente poder falar à vontade aí. Tá bom? O prazer é todo nosso, na verdade, né? Ter você aqui no Máquina pra gente é poxa, sem palavras. Eu te conheci, estava até falando pro pessoal que antes de começar esse bate-papo nosso, que eu te conheci lá na exposição dos anos 80, e a partir daí Isso. surgiu uma amizade bacana. Sim. E tá falando com você aqui hoje, tanto que a gente chama de senhor, é você. É. Acho que Não, a não gente já tem tem uma problema. Por intimidade. favor, fique à vontade. Fique à Não é? A vontade. gente já tem uma intimidade, pô, somos amigos e acho que esse bate-papo vai ser muito legal. Sim, Né? claro. Eu espero que O estejam me pessoal que está ouvindo aqui, bem. Vocês estão me ouvindo bem? Tá chegando legal a imagem, o som? Tá legal? para mim aqui tá ok, né? Até vou pedir pro pessoal aí, se o meu estiver travando ou se o dele estiver travando, avisa a gente aí para a É. gente poder se organizar, né? Mas acho que não vai ter Claro, nenhum claro. problema, não. Tá bom. Por isso que nós vamos Uhum. mandar bem. Ó, o pessoal tá curtindo aí, já tá muita gente chegando. Sejam todos muito Que bom, bem-vindos a esse que bom. bate-papo aqui, Isso. né? No Máquina Pop, com o querido Orlando Vigiani. Para quem não sabe, eu não vou falar não. Eu vou deixar de falar, porque eu sei que ele tem muita história boa para contar, principalmente nesse mundo dos dubladores. O Orlando Vigiani, na verdade, a gente fala um dublador, mas ele é um diretor de dublagem, né, Orlando? Não é só um dublador. Então, eu acredito que tenha muita história para contar aí para o pessoal. Então, fique à vontade aí para quem também não te conhece. Eu acho muito difícil isso acontecer, mas... É, é, claro, eu fico à vontade e gostaria de mais uma vez saudar aqueles que estão chegando agora, que estão nos acompanhando nessa live e vou fazer uma retrospectiva novamente, é a primeira que eu estou fazendo. Não sou muito afeito a essas coisas de tecnologia, espero que vocês entendam, mas espero que entendam também que a minha memória talvez não ajude muito, porque são perto de 60 anos de carreira que eu tenho, comecei com a idade de 10 para 11 anos, eu já passei dos 70, graças a Deus, mas estou aqui firme e forte. Apesar da pandemia, estamos aqui dentro de casa, né? Nos precavendo, tomando todos os cuidados necessários. É, isso, então estamos aqui, né? Estamos aqui. E, claro, a minha carreira tem 60 anos, faço agora no final desse ano, e comecei com 4 anos e meio de idade, cantando em circo. Para os mais jovens, isso talvez não queira dizer muita coisa, mas para os antigos, aqueles que têm seus pais, avós, antigamente, né, a gente se apresentava em circo, se apresentava em cinemas que tinham nos bairros, nos shows. Era essa a maneira da gente se apresentar, né? Eu fazia parte de um programa chamado Clube Papai Noel, onde eu cantava, e depois dali a minha carreira decolou fazendo muitas coisas dentro da profissão de artista, da profissão de ator, como cantor, como apresentador, como diretor, enfim, uma série de coisas que agregaram a minha profissão e que hoje me trazem, eu sinto muito orgulho, amigos, vocês estão me vendo, sinto muito orgulho desta profissão que me ensinou muita coisa na minha vida profissional, na minha vida particular, né? Alguns ensinamentos que a gente aprende com os filmes que eu dirigi, com os atores que eu trabalhei, com os globais, inclusive, né? Dirigi muitos atores globais na minha profissão. Tudo um pouquinho agrega e nos ensina, né? Aliás, na vida a gente aprende sempre, né, Juliano? Na vida a gente aprende todos os dias, né? E como, né? E como? É. Todo Então, dia já é diferente, isso. né? E eu já E estou uma chegando. passagem falando também, né? Como é que foi? Deu uma picotada aqui, eu não consegui te ouvir direito. Uma passagem também, um programa do Serginho Malandro, não foi isso? Ah, sim, sim, tive. Programas de televisão, eu fiz na TV Bandeirantes em 72, 73, 74. Eu fiz um programa chamado Carrossel, onde eu fazia um personagem chamado Palhacinho, era um programa infantil. Eu tinha um violão, cantava, tinha uma bruxinha. Enfim, foi um programa de muito sucesso na TV Bandeirantes. Era um programa ao vivo,
todos os dias, né? Naquele tempo os VTs estavam começando a chegar no Brasil, né? Então você não tinha muito VT, o papo era ao vivo mesmo, os programas eram ao vivo. Então era todo dia, às 5 horas da tarde, 5h30, se não me falha a memória. Nós tínhamos Claudete Troiano, que hoje é uma pessoa também conhecida no Brasil todo por apresentar programas de mulheres, programas. Ela está na TV Aparecida, me parece. Nós fazíamos uma dupla e tinha a Leomar, que fazia a bruxinha. Era um programa que fez muito sucesso. Esse foi o primeiro programa como ator que eu fiz apresentando, né? Onde aparecia. Eu trabalhei na novela Hospital, em 73 também, que era na TV Tupi. Depois fiz Hugo, o game, Hugo, né? Que todos conhecem, muitos conhecem de vocês. Eu fazia a voz do Não Tem Chororô, esse jogo acabou, que era o duendezinho que fazia o jogo. Foi muito sucesso também, ficou pouco tempo no ar, mas era um programa diferente, uma coisa nova, né, dentro da televisão. Eu estou tentando reeditar isso, quem sabe agora, mas proximamente, estou com uma coisa mais ou menos encaminhada dentro de um projeto parecido com esse. E fiz A Hora do Capeta, né, com o Serginho Malandro, trabalhei 2 vezes com o Malandro na TV Tupi. Eu fazia o Capetinha. Ei, Serginho Malandro, é com você que eu quero falar. Você. Eu fazia um tipinho assim, mais ou menos, fazia, e a gente interagia, né, dentro do programa, que era gravado. Esses eram programas gravados, que eu interagia dentro do programa como ator. Fui radioator, né, nos tempos, nos áureos tempos da década de 60, 70, que as radionovelas tomavam conta da programação de rádio, né? Os mais antigos devem saber disso. Então, aí eu aprendi muito, né? Porque os dubladores, os grandes atores, vêm exatamente das radionovelas, né? A gente tinha, que é uma coisa maravilhosa, né? A radionovela, você interpretar a pessoa do outro lado ouvindo, fazendo uma imagem de tudo aquilo que ela está vivendo, né? Com as vozes, com os ruídos, enfim. É uma coisa totalmente diferente, onde muita gente se apresentou, onde muita gente veio da radionovela, né? Eu trabalhei com grandes atores quando eu era garoto, como Lima Duarte, como Ézio Ramos, como Hamilton Fernandes, como José Parisi. Então, grandes figuras que vieram da radionovela para a dublagem e para a televisão. Então, foi muita coisa que eu fiz. E fiz grandes séries, estou aqui à disposição para poder falar com você. Só eu que estou falando? Fala um pouco com você para a gente poder, de repente... Primeiro que você fez como dublador foi o Mickey, ou não? Também fiz o Mickey na década de 80, dublei alguns filmes, não me lembro mais, acho que foi Fantasia eu fiz... O Príncipe e o Mendigo eu fiz, alguns desenhos eu dublei. E uma característica nessa voz do Mickey foi que um amigo meu chegou e falou: olha, eu vou te mostrar, Viviane, que você faz a voz, você é a voz mais próxima do original. Que a voz do original, para quem não sabe, minha gente, começou com o Walt Disney fazendo, né? Ele é o criador, e ele fazendo a voz do Mickey. Então, a sonoridade da minha voz era mais próxima dele. Então, veio dos Estados Unidos. Bacana, isso. Eu fiquei também surpreso com isso, né? Com a voz do Mickey. Fiz por alguns anos, depois por problemas outros, que não cabe aqui, a Disney procurou outros caminhos, e hoje quem faz a voz do Mickey é o Briggs, no Rio de Janeiro. Aliás, faz muito bem, é um outro grande nome da dublagem no Brasil, está fazendo o Mickey. Mas eu fiz durante muitos anos e fui considerado a voz mais próxima do original, chegando próximo à voz do Walt Disney, o que para mim é um motivo de muito orgulho. Sim, inclusive eu tenho certeza que todos que estão acompanhando aqui agora, inclusive eu, cresci ouvindo sua voz. Não só no Mickey, mas com os Jetsons também, né? O Elroy, o George, o Carlos. Isso. O Jetsons é uma história um pouco diferente, porque eu fazia com 12 anos de idade a voz do Elroy. Claro que hoje eu não consigo fazer mais, mas era a voz do menininho da série. Anos depois, veio a segunda série, terceira série, o Raimundo Duprat, que era o que fazia a voz do George, foi para o Nordeste, né? Ele foi viver no Nordeste e, não sei, acabou, acho que falecendo lá no Nordeste. Eu, como imitava
acabei sendo chamado para fazer a voz do George, muito próxima, né? Que hoje eu faço alguns comerciais do Bradesco, que alguns já devem ter visto no ar. Ei, Jane, que faz uma voz assim. Oi, Jane, eu estou aqui para falar com você. O Sr. Tweedle, essa era a voz do George. E voz parecida com o Caco, do Muppet Show também. Ei, Jane, ele fazia mais uma voz aqui, mais fina, né? Ei, Jane, é você aqui. Esse era o Caco do Muppet Show, que eu fiz também durante mais de 40 anos, a voz do Muppet Shows, do Sapinho Verde, o Caco. Entre outras coisas, Família do Remy, com o David Cassidy, que era da década de 70. Fiz National Kid, né, que foi o primeiro filme, o primeiro seriado japonês que veio para o Brasil, né? Eu tinha acho que 14 anos na época. Eu fiz um dos personagens, fiz o Marty, da série Cyber Cops. São tantos que eu teria que ler aqui para poder dizer. Ursinhos Carinhosos eu fiz, Ursinho Coração na época, também muito famoso. Não sei, provavelmente devo estar esquecendo de alguma coisa, mas... E claro, e o pessoal que o grande... pedindo, inclusive, estou vendo, eles estão escrevendo aqui, estão mandando pergunta, eu estou vendo aqui. Acontecendo, né? E o grande auge da minha carreira foi exatamente fazer a voz do Marty McFly na série De Volta para o Futuro, que é a trilogia. Aliás, vocês que eu vou dizer, provavelmente alguns já saibam, me parece, segundo informações que me chegaram, hoje está fazendo aniversário o Michael J. Fox. Coincidentemente estamos aqui. O Michael J. Fox, justamente. Isso, eu ia entrar nesse assunto do De Volta ao Futuro. Esse foi o seu auge, assim, dentro da dublagem, como papel marcante, né? Como trabalho marcante, eu fiz tantos. Olha, são 60 anos. Você imagina quanta coisa eu fiz e quanta coisa eu dirigi dentro desse mundo da dublagem. Então é muita coisa. Eu hoje vivo, graças a Deus, eu e mais 2 ou 3 só que estamos ainda trabalhando com dublagem, né? Os demais, infelizmente, já passaram para o outro plano. Mas eu estou aqui, graças a Deus, firme e vivo aqui, agindo, ainda tendo a minha profissão. Hoje sou mais diretor de um estúdio chamado Vox Mundi, que é hoje o maior estúdio de dublagem do Brasil. E hoje estamos trabalhando de casa, né? Eu tenho um home studio aqui, estamos trabalhando de casa, onde estamos fazendo essa live aqui para todo mundo. Estou à disposição aí para poder te responder o que você quiser. Dubladores aí, nem falar sobre isso agora, mas tem uma pergunta que me enviaram aqui, foi a Adriana. Pois não. Ela está aqui esse live com a gente. Ela mandou Adriana. O seguinte: o senhor chegou a conhecer o Ionei Silva? Claro, grande Ionei, mineiro. Ionei era da Finlândia, exatamente. Mineirinho. Eu e o Ionei, nós tínhamos na época, ele tinha uma namorada em Minas e eu tinha uma em São Paulo, né? Nós éramos jovens e a gente, quando terminávamos de dublar aqui em São Paulo, porque o Ionei depois fez uma carreira brilhante no Rio de Janeiro. Ele foi para o Rio de Janeiro. Mas enquanto ele esteve em São Paulo, nós éramos muito próximos. Nós éramos amigos, trabalhávamos juntos na AIC São Paulo, né? Eu comecei na gravação, depois AIC São Paulo. Ionei Silva, grande mineirinho, amigo meu, saudoso amigo, e ele tinha uma namorada em Minas e eu tinha uma em São Paulo. Então nós parávamos na dublagem, íamos para o barzinho da esquina, né, que ficava no estúdio, e ali ficávamos tomando café com leite e comendo pão com manteiga ali, ou um sanduíche, e falando das nossas namoradas, né? Então isso nunca... Não, isso aqui em São Paulo. Em São Paulo. Isso aqui em São Paulo, na década de 70 ali. 60, 67, 68, 60, por aí. Nós éramos muito amigos. Depois ele foi para o Rio de Janeiro, onde fez uma carreira brilhante como dublador. Mas éramos, sim, amigos íntimos, saudoso Ionei Silva. O pessoal está pedindo para eu colocar um fone. Deve estar atrapalhando o meu áudio aqui, então. É isso que está acontecendo, gente? Se for, eu vou buscar um fone ali agora. Eu tô com fone, é para eu tirar? Não. Acho que estão pedindo para eu colocar um. Eu vou pegar um fone aqui. Mas então, assim, enquanto eu busco o fone aqui rapidinho, eu vi que tem muita gente aí pedindo para você fazer a voz do Mickey. Então, aproveita. Sim, claro. Eu faço aqui a voz do Mickey para vocês.
Oi, Mini. Estou aqui. Cadê o Pluto? Não sei onde está o Pluto, mas eu garanto para vocês que é um motivo de muita satisfação para o Mickey. Quer dizer, não sou mais o Mickey. Estar falando com vocês, tá bom? Esta é a voz mais próxima do original. E a risadinha dele. Oi, Mini. Bom, Um beijo grande acho que para vai vocês melhorar todos. E aí, Aí. deu pra... Deve ter melhorado, né? O pessoal Melhorou? tava falando aí. Beleza. Bom, vamos lá. Continuando aqui, o Leandro Substens, que também tá aí falando para não passar vergonha por causa do fone, que acabou de chegar aí. Uhum. Qual a voz, a pergunta dele, hein? Qual a voz que você considera a maior de todos os tempos? Pode ser uma masculina ou uma feminina, se você preferir. Mas eu fazendo ou Não. a minha? Qual a voz? Qual o dublador? O dublador de hoje, assim. Você fala, olha, essa voz é a melhor. Você sabe que nós temos grandes dubladores hoje, né? Como tínhamos no meu tempo de garoto, de moleque, tínhamos grandes dubladores na época. E dizendo assim, eu tive, quando são 60 anos, gravei com tanta gente. Mas hoje, uma das vozes que eu curto muito, que eu gosto de ouvir, e é meu amigo pessoal também, uma pessoa querida, hoje deve estar em Poste Caldas, se não me engano, ele mora, Marco Antônio, que faz a voz do Brad Pitt e do George Clooney. Comentou comigo sobre ele. É uma voz que eu realmente... É uma voz que eu tenho uma admiração, tanto pela pessoa, ele e a esposa, são dubladores, mas o Marco Antônio, para mim, hoje, a voz dele é que mais se assemelha àquelas vozes que a gente gosta de ouvir, né? Tem um bom som. Quem conhece a dublagem do George Clooney e do Brad Pitt vai se lembrar dessa voz. Hoje, para mim, o Marco Antônio está dentre as vozes mais bonitas dentro do cenário de dublagem do Brasil. Uma coisa que eu vi que é a terceira vez que perguntam aqui também. Então já vamos aproveitar também, além das que eu tenho aqui, para o pessoal interagir. Existe uma escola de dublagem hoje, quem quer seguir esse caminho, quem às vezes descobre que tem uma voz legal e quer seguir, quem as pessoas procuram, aonde? O que você pode falar? Qual é a dica que você dá para esse pessoal? Em São Paulo, como muita gente deve estar nos vendo de vários lugares, né, desse país, ou da própria cidade, ou de Minas, não sei, tanta gente. Em Minas não sei se tem escola, em São Paulo nós temos algumas. Eu não vou citar nomes de escolas em São Paulo, em respeito às outras, mas nós temos aqui, acho que, três escolas que dão cursos de dublagem, né? Então, você teria que tirar o DRT, de ator ou de atriz, né? Você teria que ir no sindicato dos atores. Tem que ter o DRT, para poder então. ter. Tem que ter o DRT. Porque senão você não consegue entrar nos estúdios para poder dublar, né? Você tem que ter o DRT para você ser escalado, você tem que ter o DRT para mandar a sua nota para o estúdio. Então, tudo isso é a mesma coisa que você ser médico, ser RM, você tem que ser médico, um advogado, a mesma coisa. Você tem que ter um registro profissional para você poder, então, exercer a função de ator. Eu sempre coloco essa palavra na frente. Ator, dublador. Correto, perfeito. E quando a gente fala de dublagem, geralmente, o que vem na nossa cabeça é filme, série, desenho e tal. Mas qual que é a amplitude disso? Eu sei que você fez jogos também, né? Games. O que mais que um dublador pode fazer nessa área? Não estou conseguindo te ouvir direito. Parece que está dando umas falhas de comunicação na internet aqui. Deve estar dando algum delay. Quando a gente fala sobre dublagem, tá me ouvindo bem? Melhorou ou não? Tá melhor Faz ou a pergunta, continua? Quando a gente fala sobre dublagem, geralmente a gente lembra sobre filme, série, desenhos, né? Sim. Mas eu sei que você fez games também. Qual que é a amplitude disso? Onde um dublador pode chegar? O que ele pode fazer mais? Não, na carreira de dublador, claro que é que nem jogador de futebol. Você joga futebol, na sua grande maioria, quer chegar a ser um técnico de expressão, né? E o dublador, evidentemente, quer chegar a ser um diretor
comandar os atores, dirigir grandes séries, grandes longas, filmes famosos, com atores famosos. Então, e hoje, você dentro dessa faixa de atuação, dentro da dublagem, claro, hoje existem os games, né? Aliás, acabei de gravar ontem, um game de Fórmula 1, não sei o nome, eles só me convocam, eu vou lá, gravo, e fiz um game ontem de praticamente 2 a 3 horas. É um game de Fórmula 1, onde eu faço um dos comentaristas de Fórmula 1, porque também trago na bagagem a coisa do radialista esportivo, que eu também exerço, né? Essa função. Estou parado agora, eu estou na rádio, estou parado agora porque nós estamos na pandemia, cada um está dentro da sua casa, e tanto campeonatos pelo Brasil inteiro estão cancelados, né? Então ninguém está jogando futebol, nem aqui em São Paulo, nem em Minas, deve voltar aí provavelmente o mês que vem, aí eu volto para a rádio de novo. Então, por esse outro lado, onde eu também estive na TV Record fazendo Desafio ao Galo, que é um programa muito antigo, onde eu fazia o repórter, depois fui comentarista e cheguei a narrador de futebol. Era um futebol de várzea que tinha aqui, muito famoso, aqui em São Paulo. Então, são coisas que eu trago na bagagem, né, que agregam a mim essa possibilidade de também atuar nesta outra área, que é o radialismo esportivo, que é uma coisa que eu gosto, sempre gostei. Que bacana. Tem mais perguntas aqui. A Juliana mandou uma pergunta aqui que eu achei bem interessante também, viu? Te enchem um saco para gravar mensagem para amigo ou secretária eletrônica, para parente? Não, isso sempre tem. E você sabe de uma coisa, sempre, Juliana? Né? Eu tenho muito prazer, às vezes, em fazer essas coisas. Mas você cobra, tal? Não cobro. Eu faço isso com muito carinho, com muito amor. Por quê? O nosso reconhecimento como ator, dublador, vem exatamente dos fãs. Como eles pesquisam, como eles nos tratam. E a gente não seria nada, né? Se não fossem exatamente as mensagens, o carinho, né? O apreço que a gente tem dos fãs. Eu tenho muito carinho por todos, não faço distinção, às vezes vou em alguns eventos, participo, e na hora depois eu tenho que ficar lá uma hora e tanto, tirando fotos, autografando, e eu fico exatamente com o maior prazer. Este é o grande reconhecimento que eu tenho da profissão, né? Das pessoas, como eu sou um ator, mas não sou um ator televisivo, né? Eu sou um ator que venho atrás das câmeras, eu sou o ator das vozes. Então, muitas vezes as pessoas me conhecem e sabem, e tem muita gente que gosta, né? Que se apaixona pela voz, que gosta dos personagens. Hoje eu respondo muita coisa do Street Fighter, que eu faço a voz do Ryu, que é uma das outras coisas que as pessoas gostam também, me cobram isso, né? Então, eu faço isso com muito carinho, com todos que estão à disposição, que querem saber de mim, que querem ouvir a minha voz numa mensagem gravada. Eu, tendo tempo, faço isso sim com muito carinho e com muito apreço e com muito respeito por todos vocês que curtem e que gostam, né, da pessoa. Nós temos certeza disso. Temos certeza disso. Assim como eu tenho certeza que todos aqui também estão esperando você fazer mais algumas vozes aí. Mas vamos seguir aqui que depois a gente faz essa brincadeira. Olha só, a Juliana também, a mesma que fez essa pergunta da secretária aqui, ela também quer saber se já aconteceu de você levar um susto por estar distraído às vezes na cozinha e ouvir a sua voz lá na televisão na sala. É Juliana o nome dela? Juliana. Eu posso dizer a você o seguinte, quando eu tinha 12, 13 anos de idade, que eu fazia as gravações e assistia os filmes em casa, realmente eu era o tiete de mim mesmo, mas eu não ficava nessa coisa. Sim, eu ficava ouvindo, nossa, fui eu que fiz, foi a minha voz, etc. Então, eu nunca tive isso. Hoje, eu não ligo mais. É tão comum a gente estar se ouvindo. Eu faço muito trabalho hoje para o Discovery Channel. Eu dirijo muita coisa para o Discovery Kids, né? Séries, desenhos, faço muitos trabalhos com filmes de carros. Então, eu me ouço demais dentro disso. Então, para mim, hoje, passou a ser normal você se ouvir, eu estar na sala ou na cozinha me ouvir. Às vezes, paro um pouquinho para ouvir os meus filhos, que hoje gravam comigo, dublam comigo também, né? O Robson e o Rogério. São os meus filhos gêmeos.
E hoje eles gravam comigo também. Meus filhos hoje têm 43 anos. Eu sou avô de 5 netos maravilhosos, lindos, maravilhosos. E eles também gravam hoje comigo, né? Então, às vezes, paro para dar uma olhada. Como as vozes dos gêmeos são parecidas, e às vezes me perco um pouco em quem está fazendo o quê. Mas eu paro para ouvir se eles estão fazendo bem. E se estão indo bem na profissão, porque eu sou um cara que cobro muito, mesmo como diretor, né? Eu cobro muito nas minhas direções com os atores, os dubladores. Eu sou um cara meio perfeccionista, eu gosto de tudo muito bonito, eu gosto de tudo muito bem articulado, muito bem interpretado, para que a pessoa que está do outro lado realmente possa reconhecer e dar valor ao trabalho, né, que a gente faz fazendo essa parte, né, como diretor e, claro, eu também como dublador. Hoje eu estou fazendo uma série chamada Mr. Magoo, uma série antiga, né, onde eu faço a voz. Nossa! Que era, olha só. E olha que eu dirigi essa série há muitos anos atrás com um amigo meu que hoje é falecido, que é o José Soares, que fazia a voz. Ele fazia uma voz assim, ele fazia assim, esse tipo de voz. Era o Mr. Magoo. Quem lembra aquele velhinho carequinha de óculos que não enxerga nada? Sim, As cego. maiores confusões acontecem com ele, né? Então, e hoje eu vim fazer a voz do Mr. Magoo. Então, olha só, escolhida pelo cliente, eu até queria fazer a voz, não, eles querem a minha voz mesmo. A minha voz um pouco mais jovem. Então, hoje eu faço essa série, né, para o Discovery. E me sinto... Você vê como é que é a profissão, né? Eu, quando fui fazer... Vou contar um pouquinho essa história para vocês. Eu, quando dublei o Michael... Casa é sua, fica à vontade. Eu, quando fiz o Michael J. Fox, eu contar essa particularidade, o filme estourou no Brasil na década de 80, né? Que existe um marco do cinema, existe antes De Volta para o Futuro e depois. É onde aconteceram os grandes efeitos, né? O Spielberg fazendo, dirigindo, era uma coisa maravilhosa. 2 fatores. Então, o primeiro eu vou dizer para vocês, a minha voz foi escolhida para fazer o Michael J. Fox pelo próprio Spielberg. Lá nos Estados Unidos, nós fizemos testes na época aqui em São Paulo e no Rio. E eu fiquei sabendo isso anos depois. Eu e o Eleu Salvador, que fazia a voz do Doc, que hoje também já não se encontra entre nós, o Eleu. Então nós fomos escolhidos pelo próprio Spielberg, lá nos Estados Unidos, para dublar a trilogia do De Volta para o Futuro. Que honra, que bacana. Que honra, exatamente. Então, quando estourou o filme, eu, minha esposa e meus 2 filhos, o Robson e o Rogério, pequenininhos, acho que eles tinham 7, 8 anos, não tenho mais dele. Nós fomos aqui em São Paulo, aqui no cinema famoso chamado Cine Comodoro. Ele tinha a tela meio côncava, né? Então, era um sucesso esse cinema. Cine Eldorado? Será que era esse? Não lembro, não, mas era isso, mais ou menos isso. Então, nós fomos assistir o filme. Compramos, subimos para assistir, nos sentamos e tal. Quando começou o filme, tinha 2 ou 3 mulheres na nossa frente com várias crianças assistindo o filme. Começa o filme, que é aquela cena onde ele está na guitarra, né? O primeiro, que ele dá o acorde, estoura o som e ele começa a falar, essa coisa toda. Então as crianças viraram para as mães: mamãe, mas eu não estou entendendo o que eles estão falando. O que ele está falando? Então a mãe começou a traduzir para as crianças a legenda, claro, o filme não estava sendo dublado, como não foi dublado. Ela começou a traduzir para as crianças a dublagem. Até então eu não sabia que iria, um ano e meio depois, dublar o filme para a televisão. Então você imagina. Aí eu peguei e saí, eu falei, olha, falei para Neia, minha esposa, o nome dela, que me aguenta até hoje. Eu falei, Neia, vamos sair daqui, porque senão a gente não vai conseguir assistir o filme. Então vamos sair. Porque as crianças queriam saber o que estava acontecendo, o que eles estavam dizendo, né? E era óbvio isso, né? Então, só no Brasil, que até então, os filmes não eram dublados. Mas então você tem que dublar o filme para cinema, deixar uma série, um cinema com a língua original, e os outros você pode dublar os filmes. Hoje em dia, os filmes de cinema são mais assistidos dublados. Existe uma estatística aí. Então, tem muita gente que tem essa opção de escolher só filmes dublados. Exatamente. Você tem essa opção. Escolhe a voz original do ator, ou você escolhe dublado. Como a dublagem no Brasil cresceu muito, está num patamar muito destacado, então muita gente assiste hoje. Eu assisti ontem a participação, estava assistindo aqui, Ben-Hur, que foi dublado aqui, eu também fiz um dos personagens. Muito bem feito, diz que estava ouvindo hoje o pessoal falando muito bem, foi muito bem dublado, passou, e é um filme fantástico, né, Ben-Hur? É um dos filmes meus preferidos. Oxe.
E Melhores. muito bem feito. Então, aí eu saí de lá e fui, e sentei em um outro lugar, no cinema, e consegui assistir o filme. 1 ano e meio depois, eu fui surpreendido em fazer o teste e vim fazer a dublagem do Michael J. Fox naquele filme, De Volta para o Futuro. Caramba. Você vê como é que são as coisas na vida? Então, eu fui assistir o filme, não consegui, porque tinha várias crianças na frente, perguntando para as mães, né, o que estava sendo dito, e elas começaram a traduzir. Eu falei, se for ficar aqui, eu não vou conseguir ver o filme. A mãe E começou a você ler a acabou legenda. resolvendo o problema de Exatamente. muitas mães e muitos filhos. Anos, acho que 1 ano e pouco Anos depois depois. só. Isso, porque o filme Aí. estourou e eu vim graciosamente e abençoado aí, fui escolhido pelo Spielberg para fazer a voz do Michael J. Fox, que eu tive um grande prazer, foi um grande trabalho que eu fiz com muito carinho na minha vida, muitas pessoas lembram disso, e eu falo muito disso, dessa minha carreira. Aliás, essa dublagem, no terceiro ela foi filme da série... Pode Deixa eu só falar. terminar. No terceiro filme da série, são 3, eu faço a voz do pai, a voz do filho, a voz da filha. Porque é o mesmo ator. Ele fez os... É o mesmo ator. Ele fez o pai, fez a filha... e fez o filho, um filho que era meio bobão, né? Então eu tive que fazer 4 vozes diferentes, vamos dizer assim, mais ou menos para encaixar dentro daquilo que ele estava fazendo, né? Que foi um grande desafio da minha vida. Esse foi o maior desafio da minha vida, dublar o terceiro filme da trilogia De Volta para o Futuro, onde eu tive que fazer 4 vozes, que era o mesmo ator, vozes diferentes. E depois eu vim dublar o Michael J. Fox em outras grandes produções que ele participou, né? Isso é quando respeitam, né? Depois eu vou dizer para os fãs que muitas vezes no Brasil não se respeita muito quem dubla. Se estiver no Rio de Janeiro, eles pegam outro dublador e dublam com outro dublador. Se estiver em São Paulo, a pessoa não pode, eles pegam outro e dublam. Como vocês já devem ter visto e ouvido vários atores dublados por várias vozes diferentes. Então o que acontece é isso. Teve até uma reclamação agora há pouco aí do Fábio, passou aí dos comentários aí, que ele não gosta das redublagens. E eu até tenho que concordar, porque a sua dublagem, não é porque eu estou falando com você, mas já conversamos sobre isso com outras pessoas. A sua dublagem é a clássica. Então exatamente. É aquela dublagem que nós ouvimos lá atrás. Então quando a gente escuta ela hoje, não é simplesmente ouvir a sua voz, a dublagem... A voz ali dada ao Michael J. Fox nos remete a muita coisa. A gente volta lá atrás, a gente lembra de muita coisa. Então é aquela voz, a sua voz, que nos traz essas lembranças também. Isso é muito legal. Na realidade, isso aí foi muito comentado, né? Eu tenho até uma página que eu entro aí, eu tenho fãs, eles têm o Back to the Future, eles me mandam, falam comigo, depois vocês podem olhar aí, tem muita gente que cobra, que fala comigo sobre isso, né? Que a dublagem clássica realmente foi a melhor. E não é por eu falar, não, porque quem dublou no Rio de Janeiro é um amigo meu, e veja bem como é que é essa carreira da gente. Há uns meses atrás, antes da pandemia, eu dirigi a filha do dublador do Michael J. Fox do Rio de Janeiro. Ela fala ali, o meu próprio pai não gostou. Ela falou para mim, o meu próprio pai fez o trabalho de dublador, mas ele achou que a sua estava melhor. Eu falei, imagina. E eu vim dirigir a filha dele, que é uma menina talentosíssima, né? E a gente conversou sobre isso. Você vê como são as coisas, como é que é o mundo, né? Anos depois eu vim dirigir a filha dele. Como dar voltas, né? Exatamente. É incrível. É muito legal isso. Aliás, é muito recompensador isso, né? Esses momentos que a gente passa diferenciados da profissão que a gente vive. Essa dublagem De Volta para o Futuro, ela foi feita exclusivamente para o VHS? Para as fitas VHS? Já para o cinema não foi dublado, né? Foi? Não foi para o cinema. Não tinha, na época não se dublava para cinema, né? Na década de 80 não se dublava para cinema. O cinema veio dublar agora de 2000 para cá, né? Mais ou menos. Hoje você vê que as grandes produções são todas dubladas, né? Principalmente os desenhos, né? Os desenhos sempre foram dublados, não tem jeito. A qualidade da dublagem brasileira no desenho é fora do comum. Não existe país que dubla melhor desenho que o Brasil. Isso eu posso te garantir, porque já vi lá fora e realmente, principalmente o Rio, faz um trabalho muito bom nisso aí. Eu tenho grandes amigos no Rio de Janeiro, grandes dubladores que trabalham comigo, que eu sou diretor deles, e alguns vêm dublar comigo aqui em São Paulo, mas o Rio realmente tem essa classificação. Eu sempre falo isso. Em São Paulo também fazemos grandes produções, dublamos muita coisa boa aqui. Mas o Rio, eles sempre saíram na frente com essa coisa do desenho animado, com vozes, com canções, etc. E, claro,
O São Paulo dubla um pouquinho melhor algumas produções, o Rio dubla melhor algumas outras produções. E assim, paralelamente, a gente se respeita e cada um faz o seu trabalho para que o povo possa curtir, os fãs possam curtir e exatamente ter a sua opinião. Mas é exatamente isso. Eu tô com... Separei 3 filmes aqui. Isso aqui o que eu vou te pedir agora, eu sei que todos, eu tenho certeza, todos querem pedir, tá? Okay. Você lembra de algum trechinho do Rick Moranis em Caça-Fantasmas? Do Rick, Rick Moranis. Ele fazia uma voz assim. Era Sigourney Weaver. Exatamente. E ele fazia uma voz assim, porque ele participava, mas faz tanto tempo isso, Juliano, que eu confesso a você que eu não lembro. Mas, a voz era mais ou menos essa. Né? Eu tive que fazer esse tipo, porque ele era assim, meio pequenininho e tal. Ele ficava convidando ela para ir no apartamento dele. No apartamento dele, exatamente. E a minha amiga Denise, que dublou Sigourney Weaver. E depois a série cresceu, né? Eles fizeram outros filmes, veio o desenho. O desenho eu também dublei, tive algumas participações. Mas a voz era mais ou menos aqui. Era desse jeito aqui. Mas, assim, né? Ele era todo espivetado, assim, e tal, querendo chamar ela para o apartamento e tal. Mas era assim, desse jeito. Era isso. Você tem um encontro justo hoje? É isso, eu dublei. Você tem encontro justo hoje? Você tem um encontro justo hoje? Podia esse encontro ser comigo? Como eu estou fazendo aqui agora com meu amigo Juliano e falando com os fãs? Putz, muito legal. E até tinha esquecido desse trabalho que eu fiz, tá vendo? É tanta coisa. Até tem uma lista aqui, aí teria que pôr óculos para poder ver aqui. É muita coisa que eu fiz, gente. Não tem. É muito. É só anotando mesmo aqui para poder igual eu falei, a casa é sua, a casa é sua. É muita coisa mesmo, mas eu fico mais à vontade respondendo as perguntas de vocês, que para mim é um motivo de muita satisfação. A gente volta, mas antes aqui, outro filme que eu separei aqui, que eu sei que você fez também, eu não sabia. E, Rich Valens, La Bamba, putz, La Bamba. Tempo bom do La Bamba. Dublado na IC também. O nome do ator, aí você vai dizer... Lou Diamond Phillips. Lou Diamond Phillips, exatamente. Eu dublei ele em outros filmes também, que eu confesso a você que eu não lembro o nome. É muita coisa, como eu disse a todos. Mas o La Bamba foi muito legal, porque ele tem a participação, né? Que ele toca essa coisa toda, canta. Na época não se sabia se ia fazer ou não as canções, acabou não fazendo. Hoje se fazem as canções, né? Antigamente não. Mas foi uma história interessante, né? Uma história verídica, inclusive, né? Da parte de quem pôde acompanhar isso, pelo menos foi o que me foi passado. E essa história de um músico, né? Mexicano, me parece isso. E eu tive. Foi muito legal ter feito esse trabalho também. Dentre tantos que eu fiz, outro que eu te falo que eu não lembro. Você me mostrou agora, eu lembrei. Do La Bamba. La Bamba. Pois acho que você tem que pegar seu óculos para ver essa listinha aí, hein? Nossa, tem sim, viu? Tem sim que pegar. Mas de filme não, talvez eu tenha algumas coisas aqui. Pode falar. Porque conversar com você, o legal é isso que a gente vai descobrindo. Poxa, você fez essa voz também? Nossa, não acredito. E o pessoal já comenta. Isso é muito bacana. Tem coisas que eu não lembro. Eu vou pôr o óculos aqui, esse óculos que está caindo aos pedaços aqui. Não sei se eu fiquei bem, mas tudo bem. Mas tem muita coisa. Eu comecei com o Denis o Travesso, que era o Pimentinha. Pimentinha, Denis, verdade. Depois fiz Família do Remy, que estreou na Globo, estourou na época, né? Dublando, eu fiz o galã David Cassidy, um rapaz bonito demais na época. Olha. Depois fiz National Kid, Ursinhos Carinhosos. Eu dublei um dos atores que eu adoro fazer. Não faço mais hoje, porque muitas coisas são feitas no Rio de Janeiro. E vi ele num outro filme também. Eu dublei o Kurt Russell. Ele tinha 12 anos de idade, eu tinha 13. Eu sou mais velho que ele um pouquinho. Era um seriado chamado As Viagens de Jamie McFeeters. Eu fiz o Kurt Russell quando ele tinha 12, 13 anos. E para te dizer outra curiosidade, ainda bem que eu peguei aqui agora, quem dublou comigo na bancada, o meu pai, ele estava começando na carreira,
Dentro é o Contador de Casos, que hoje está na TV Cultura. Me fugiu o nome dele, estava aqui agora. Boldrin. Poxa, então seu pai também era... Boldrin. Era o Boldrin, que é muito sucesso, contador de Sim, casos. Ele que fez o meu pai. Rolando Boldrin. Rolando Boldrin. Nós dividíamos bancadas, os dois. Ele estava começando na carreira, depois ele foi o grande nome que todo mundo conhece hoje, né? Como ator, Sim. como contador de casos, como apresentador do Viola, Minha Viola, aquelas coisas fantásticas. E estivemos juntos alguns anos atrás, e ele até reconheceu, Vigiane e tal, você. Falei, tá vendo? Estamos velhos, Rolando. Teu cabelo está mais branco que o meu. Então, tá mesmo. Foi isso. Então, Kurt Russell. Depois fiz o Cybercops, né? Os Jetsons, Johnny Quest, que muitos... Johnny Quest, o desenho. Olha aqui, o Mickey, o Hugo, Street Fighter, Tom Hanks, dublei o grande ator Tom Hanks no Quero Ser Grande, que é o filme. Dublei o John Travolta num dos filmes, hoje é dublado no Rio de Janeiro, onde ele faz um investigador dentro de um museu. Também não vou lembrar o nome do filme, você me desculpe, porque foram tantos. E, claro, o Michael J. Fox. Mas tem muito mais gente que eu dublei, e confesso a você que eu não consigo lembrar de todos. E também tive uma participação muito especial, amigos. Eu fui diretor da Maurício de Souza, nos anos 80. Dirigi o quadro de atores da Mônica, do Cebolinha e tal. Dirigi por vários anos, fui diretor artístico da Maurício. Acho que você fez o Franjinha. Fiz o Franjinha também, numa das vozes, mas fui mais o diretor artístico, né? Tanto é que eu trouxe para o mundo da dublagem as duas meninas que faziam hoje a Angélica e a Marli. A Marli Bortoleto, que faz a Mônica ainda até hoje, e a Angélica Santos, que faz o Cebolinha. Trouxe as duas, porque já havia nelas talento suficiente para que pudessem dar continuidade à profissão que elas abraçaram, né? Que eles estavam começando a fazer. Que bacana. Eu vi duas vezes aqui, a Genor está falando que você também fez o Eric Stoltz e o Keanu Reeves em alguns filmes. Nossa, o Keanu Reeves, exatamente. O Keanu Reeves do Frankenstein e do Diabo. Ele fez o... Peraí que eu vou lembrar o nome do filme, gente. Vocês me perdoem aí. Advogado do Diabo. Advogado do Diabo, com o Al Pacino. No Matrix. Isso foi em vídeo. Ele também foi dublado no Rio de Janeiro depois. Esse foi um grande ator também que eu fiz por muito tempo. E aquilo que eu te falo, né? Quando as pessoas respeitam, elas te chamam para dublar esses atores, né? E de repente acaba não acontecendo. Onde tá mais fácil fazer no Rio, tá mais fácil. Então o ator que está no Rio tá lá, mas eu fui chamado. E é engraçado como fica claro. Quando a pessoa fala, você também fez personagem tal. A voz já vem na minha cabeça. Então a gente consegue vincular a sua imagem mesmo. É muito claro, assim, é instantâneo. Pô, realmente aquela voz, a voz é do Orlando. Olha que absurdo. Isso é muito legal. É muita coisa, viu, Juliana? É muita coisa. 60 anos não são 60 dias, né? Então, tem coisas que eu passei aí pelo caminho que eu não vou lembrar de tanta coisa, mas coisas que foram marcantes na minha vida, né? Mais ou menos esses momentos de profissão, tudo que eu passei, com tantos atores que eu dublei, dirigi vários atores globais, como a Regina Duarte, como o Dolabella, como o Sinira Arruda, como Tarcísio Meira, Glória. Dirigi o Pelé, no primeiro filme dele, né? Trabalhei com o Pelé, dirigi a Xuxa Meneghel também, dirigi a Xuxa Meneghel naquele filme que tanta polêmica trouxe para ela, com alguns problemas aí na época. Então, são várias pessoas que eu tive o grande prazer de poder trabalhar, de poder dirigir, e está aprendendo sempre alguma coisa, mas e me lembro muito bem do Pelé. A gente acabou de fazer o filme, descemos no restaurante, ficava embaixo no prédio, e ele, né, com o staff dele e tal, nós entramos, o cara fechou o restaurante para a gente poder almoçar. E aí eu estava ao lado do Pelé, almoçamos, né, com algumas pessoas da equipe e tal, não sei o quê. O cara veio, atendeu a gente muito bem. O cara não sabia nem falar, não conseguia nem falar de ter ali o Pelé presente, né, no restaurante dele. Vamos dizer assim, um botequinho não de tanta expressão,
mas que servia pra gente uma boa comida ali na descida do prédio. Imagina. E o curioso de tudo é que o Pelé saiu e não deu nenhuma caixinha pro cara. Depois o cara ficou me cobrando. Pô, meu, você traz o cara aqui, o cara Putz. come aqui, não dá uma caixinha pra mim, por lá. Eu falei, pô, você vai me desculpar, mas aí eu não tenho culpa, né? E depois falei isso, Não, tá bom. o Pelé acabou rindo depois. Eu falei, ô Pelé, pô, você vai dar uma dessa ainda? Naturalmente, me desculpa. Falar que pô, vamos voltar lá para poder contar comigo. E foi sem querer, foi sem querer. Foi assim, Pelé. Você é um homem tão atarefado, né, com tantos compromissos, que ele, para dublar o filme junto comigo, ele ficava do meu lado. E ele não tem, o Pelé não entende de dublagem, não é ator, nunca foi. E ficava me puxando aqui, falando, ô baixinho, quando for para eu falar, você me dá um toque. Aí eu falei, Pelé, então vamos. Olha, foi difícil, viu, trabalhar com ele, porque, claro, ele tem as suas dificuldades, como qualquer pessoa que não é da área, né? Tem Sim. dificuldade. Mas a gente acabou assim, se dando bem. Eu acabei dirigindo o Pelé, ele foi legal. E como agradecimento, autografou o álbum dos meus filhos, que tinham nascido. Isso foi em 1977. E os meus filhos nasceram em 77. E ele foi realmente uma pessoa muito carinhosa, autografou o álbum para mim. A gente não tirava selfie naquela época, né? Você vê como são as coisas, né? Então não tenho nem como provar. O álbum com assinatura, com o autógrafo dele eu tenho, mas selfie, que é bom, não tenho. Tem o álbum até hoje? Ó, que legal. Tenho, isso é eu uma tenho. raridade, pô. Os meninos guardam com muito carinho lá a assinatura do maior jogador de futebol desse país, né? Ou do mundo. Com certeza. Eu tô vendo aqui que o pessoal tá brigando comigo, porque eu não tô fazendo as perguntas que eles estão mandando, mas é tanta coisa que tá passando que não dá pra gente acompanhar. Não, Então, quem quiser mandar algumas perguntas aí, fiquem à vontade pra gente poder fazer. Inclusive o Elvão que tá falando aí agora, ó, Elvão Oficial. Ele me mandou uma pergunta, porque eu abri uma caixinha lá. Olha só o que ele falou aqui. Orlando, você pode pedir ao Giuliano para me entregar o pôster que o senhor autografou para mim? O pôster tá aqui até hoje, não consegui entregar. Ah, muito legal. Eu não consegui entregar ainda. Tá aqui comigo, Elvão. Viu? Fica tranquilo, meu querido. E a nossa amizade nasceu em Indaiatuba, onde eu tenho os meus netos moram nessa cidade aqui de São Paulo, maravilhosa cidade de Indaiatuba. E lá nós estávamos, você estava lá, eu entrei no shopping, como eu ia com eles todo sábado, né? Ainda vou, agora Sim. não, porque está tudo fechado. E eles quiseram entrar na sua loja, porque viram os carrinhos, viram aquelas coisas, as fotos e tal, e eu não sabia. Então a nossa amizade aconteceu por causa disso. Eles acabaram entrando porque queriam conhecer as coisas da década de 80. A minha nora também queria conhecer, ela tirou. Até ela me mandou uma foto outro dia, ela tira lá dentro dessa sua exposição. Olha naquele só, domingo. bacana. Eu não sei se foi sábado ou domingo, ela me mandou. Olha aqui Que onde honra nós pra nos mim. conhecemos. E tá lá os meninos. E ali a gente teve amizade, né? Eu falei, você trabalha com isso? Até vi o pôster do filme ali e falou, olha, foi o então, Marty eu trabalho com McFly. dublagem e tal, não sei o quê. O Marty McFly. Que bom, que bacana. Fiquei muito contente. Você vê que eu tenho um ditado, não só Eu me lembro. todos vocês, a vida, nada Fez na um vida é por ano acaso. isso aí. Fez Sim. um ano, exatamente. Fez Nada um na ano, vida por acaso. E eu me lembro que quando você falou o que você fazia, eu virei para você e ainda falei assim, caramba, eu fui seu fã a vida inteira. Você lembra? Não sei se você lembra disso. Eu falei, eu fui seu Lembro, fã a claro vida que eu lembro inteira. disso. E Você isso é estava indo tão... no cinema. Eu estava indo no cinema. Isso é tão gratificante, Juliano, porque as pessoas falam, olha, você fez parte da minha infância. Nossa, isso é um prazer enorme. Vocês não sabem como isso é importante para a gente, né? Mais do que dinheiro, essa coisa toda. É o reconhecimento do carinho, do amor, como eu sempre digo, de tudo isso que vocês nos pedem, nos mandam, nos perguntam. Então, e estou dizendo isso para você em primeira mão. É a primeira vez que faço uma live. Já fui convidado para outras, mas não querendo desdenhar nenhuma das outras em que eu fui convidado. É que o tempo não deu certo, a minha agenda não deu certo. Inclusive, eu vou gravar agora para um outro um canal YouTube. O cara está atrás de mim já há algum tempo para que eu possa gravar para eles, porque os fãs estão pedindo também no YouTube, o canal dele.
versão dublada, é isso, do Igor. Vou gravar na quinta-feira, que foi o horário que eu achei para a gente poder fazer essa entrevista e depois ele vai passar no canal também. Então, é muita correria e às vezes a gente não tem tempo, né? Nem de responder aos fãs. Eu estou aí no YouTube, estou aqui no Instagram, quem quiser me seguir, fique à vontade. Não tem Isso, problema nenhum. é um convite bacana para todos seguirem, viu, gente? Pessoal do Máquina aí, todo mundo seguindo Orlando. E se tiver que falar alguma coisa do Instagram, não me pergunte, porque eu não sei. A minha neta que fez para mim, vovô, voltar porque as pessoas querem saber do senhor, vou fazer o Instagram do senhor. Falei, tá bom, Gabriela, faz aí. Deixa. Mas é legal, é legal. O Instagram traz essa proximidade pra gente, isso é muito bom. Eu tô vendo que tem gente aqui, Orlando, inclusive tem o... Cadê? Tem uma pessoa aqui que ele é praticamente uma Orlando Vidianopédia, sabe tudo da sua vida, viu? Já falou tanta coisa aqui. Que olha, acho que falou falou atores que você não tinha nem comentado aí. Sabe? Tem pessoal mandando muita pergunta. E o Kelson, inclusive, o Kelson Venâncio, aí, pediu para você fazer a voz do Marty McFly pra gente fugir do ano de 2020. Voltar para o passado. Hoje já faz tempo, já faz mais de 20 anos que eu fiz isso, né? Mas seria mais ou menos assim. Ei, Doc, vamos sair daqui, vamos embora que a pandemia está chegando. No futuro, talvez a gente se encontre lá, bem de saúde e numa outra vida. Era mais ou menos esse tipo de coisa. Era essa voz que eu fazia para ele. Se vocês vão ouvir aí, vocês vão ver, era uma voz um pouco mais jovem, né? E na verdade é isso, né? Na verdade é isso. Puxa vida, eu fico exatamente emocionado por poder lembrar disso, né? Mas tá aí. Era nesse timbre aqui. Ei, Doc, vamos sair daqui. Temos que sair daqui. O senhor não leu a carta. Era mais ou menos esse tipo de interpretação que eu fazia para ele. A voz era mais ou menos essa. Hoje, claro, né? Mais velho, né? Bem mais velho, inclusive. Então, a voz, como diz na dublagem, a voz engravida um pouco, né? A voz engravida. É muito fácil perceber a emoção que eu tô de estar falando com você, Imagina, de ver o carinho de todas as pessoas aí, né, mandando mensagens, coraçõezinhos aí. O Agenor posta no Instagram trecho de filmes. Creio que são vários trechos das suas dublagens. Então é um pessoal que curte você de verdade. Eu conheço alguns que estão aqui, né? Acho que nem todos são seguidores do Máquina, mas chegaram até aqui agora por você. Imagina, muito então, obrigado. Tá fazendo essa live com você, para mim, para nós do Máquina Pop, é um prazer muito, muito grande. A gente se sente realmente privilegiado. Porque quem escuta os dubladores, quem gosta, às vezes tem aquela impressão. Você fez o Marty McFly, mas parece que a gente está falando com o próprio Marty McFly. Imagina, tomara fosse, né? Ele que é seguidor de uma grande causa nos Estados Unidos, né? Ele parou de trabalhar, né? E pela doença que ele tem, né? O mal de Parkinson, né? E ele tem lá, ele faz pesquisas, né? E é uma pessoa muito, muito ativa nesse sentido, e é uma pessoa que eu tenho muita admiração, o conheci muito de longe, mas não tive essa aproximação tão grande como grandes atores que vão para os Estados Unidos e vão conhecer as pessoas em que eles dublam, né, os grandes atores, como grandes amigos meus que vão para lá e conhecem os próprios atores que dublam, né? Eu ainda não tive essa chance, mas quem sabe um dia. A vida nos reserva grandes momentos ainda, né? Querido Orlando, Oi. Em 5 minutos, a nossa live ela encerra automaticamente. Tem um tempo aqui no Instagram, infelizmente. Sim. Então eu vou deixar esses 5 minutos para você falar à vontade para o pessoal, para o público que te adora, que te ama, que te acompanha, que mandaram várias perguntas. Eu vou te encaminhar todas depois. Sim, tá? O pessoal que escreveu pra caramba aí, vou encaminhar todas as perguntas. E deixa o seu recado aí para todo mundo, inclusive para mim, que estou de coração aberto aqui. Nossa, esse Máquina Pop, para mim, é um motivo de muito prazer. Como eu vou dizer novamente, nada nessa vida por acaso, a gente se encontrou, estamos aqui hoje falando para muita gente que quer conhecer um pouco, que conhecer um pouquinho da minha vida, do meu trabalho. Confesso a vocês, meus amigos, que eu me sinto muito honrado em tê-los
participando, sabendo um pouquinho da minha vida. Muita coisa eu devo ter esquecido de comentar. São 60 anos de profissão, como eu disse a vocês, uma coisa que Deus me abençoou, colocou no meu caminho e falou, você vai seguir por aqui, então, por favor, você faça uma coisa na sua vida. Respeite as pessoas que vão considerar você um bom ator, um bom dublador. Isso que você tem que fazer. Esse reconhecimento, eu quero deixar de coração aberto para todos vocês. Podem me acompanhar no Instagram, podem seguir, estar junto comigo. Eu faço o que for possível para poder conversar, para poder responder tudo que vocês me perguntarem, e foi um motivo de muita satisfação estar participando com você, Juliano. O motivo Obrigado. de um orgulho muito grande. Deixo um orgulho beijo é todo nosso.